Então, se não conseguir fazer um desse aqui, não vai conseguir fazer os outros que provavelmente cairão na prova. Tá. Força F de módulo 30 atua sobre o objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento. Determine o trabalho. É o primeiro exercício que eles cobram nessa matéria. Ontem mesmo eu estava dando aula dessa matéria aqui. O primeiro exemplo que aparece no livro é esse. Daí então tá aí um bloco e a direção do deslocamento está aqui. Ele se desloca nessa direção. Certo. E o enunciado falou que esse deslocamento é 10. Tá. Ele tá pedindo trabalho. A fórmula do trabalho, cara, já entregou a paçoca. Se tu pegar no livro aí, a fórmula do trabalho vai dizer força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, tu tem a força, tu tem o deslocamento, tu tem o cosseno do ângulo. É só fazer essa multiplicação e acabou, entendeu? Mas então o seno, nesse caso, não serve pra nada? Tá nada. Tá. Aí é isso. Tá a força, tá o ângulo de 60, Deu 150. 150, Sim. 150 bananas, 150. joule, Ah, unidade tá. de Eu tô em dúvida entre joules e watts. joule, né? Hum. Beleza. Então é isso. Se cair uma dessa aí, levante a mão pro céu e agradeça, porque, nossa, isso aqui já não parece tão de boa, vamos ver assim. Potência disponível na queda d'água é de 800. Qual é a potência útil se pode obter com essa queda d'água se dela for utilizada uma máquina hidráulica de rendimento igual a 50%? Potência útil, né? Muito bem. Então tá bom. Estamos falando da equação de rendimento. E rendimento, então, tem a ver com a potência útil dividido pela potência total. Ok? Tá. Então, é disso que a gente tem que entender aqui. Existe diferença de potência útil e potência total, né? E isso está associado com o rendimento da máquina. Beleza? A potência útil, que é a potência que você de fato vai utilizar, é igual ao rendimento vezes a potência total ou potência disponível. Eles chamam de disponível. Dá no mesmo, são só nomes diferentes. Porque nem toda energia que um objeto recebe ou que você gera vai ser utilizada exatamente para realizar trabalho, para realizar aquela função que a máquina se propõe a fazer. Por exemplo, quando você compra um carro e põe gasolina nele, qual é a função que você se propõe a fazer? O carro se mexer, é óbvio. Você quer que o carro se Sim. mexa. Só que boa parte da energia, na verdade, eu acho que num carro a maior parte da energia não vai para isso. Não é usada para isso. A maior parte da energia é usada para aquecer o motor. Ou seja, é uma perda. Entende? Então, por isso o rendimento de um carro não é muito alto. Essa letra grega aqui, o eta, está associada com o rendimento. Quanto maior o rendimento, maior a potência útil, certo? Porque está multiplicando aqui. Ok? Sim. Isso. Então, nós queremos sempre aumentar a produtividade de uma máquina, né? E a gente aumenta com isso a economia de energia, etc. Porque tu não precisa perder tanta energia para fazer uma coisa que tu não quer, né? Por exemplo, no carro aquecer. Tu não quer aquecer o carro, tu quer que o carro ande. Sim. Então pronto, só jogar na fórmula aqui, pronto. É, então, nós queremos a potência disponível, né? Porque a potência útil na verdade, nós queremos a potência útil, porque a potência disponível nós já temos. É
800 kW, então é 800 vezes 10 na 3, porque K significa 1000, certo? Sim. E o eta, como é 50%, você coloca 0,5, ok? Tá. Agora é só fazer a conta, beleza? Beleza. Vai jogar lá e correr pro abraço. Deu 400 mil, professor. 400 mil. Show. Manda aí pra Ou eu ficaria para 400 quilowatts? você, velho. Você que tem que saber, né? Esse 10 na 3 aí sumiu pra virar 400? Acho que não, né? Então, 400 mil. 400 mil watts, exatamente. 400 mil watts, porque eu transformei o K em mil, né? Esse mil aqui surgiu por causa do K, certo? Então é 400 mil watts. Tá. Ou 400 quilowatts. Uhum. Beleza. Os 50% já entregou, né? Metade. Se você tinha 800, a útil é metade. É o que o rendimento está dizendo. Então, teria que ser metade de 800 quilowatts, que é 400 quilowatts. Beleza? Beleza. E aí, tem mais do que essas aí apenas? Pior que não, ele só mandou isso, professor. Duas questãozinhas bananíssimas. Vamos pegar mais no meu livro lá, então. Vou Beleza. pegar aqui. Aqui, trabalho. Ó, pra tu não dizer que eu tô de migué. O primeiro exemplo aqui vai ser esse da caixa já, ó, quer ver? Ele já tá explicando aqui a parada. Aqui, ó. Falei. O, Nossa. o primeiro exemplo já é isso, entendeu? Então tem que ficar esperto que os problemas podem complicar extremamente, beleza? Beleza. Então vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada neste exemplinho, para depois você tentar começar do 0 1. Porque ali foi só se jogar na fórmula. Não Sim. teve interpretação física nenhuma. Nem dá para dizer que é um problema de física. Agora aqui já vai ter alguma interpretação física. O bloco par da posição A, ele estava aqui, e atinge a posição B sob a ação do sistema de forças, ou seja, tem algumas forças agindo nele, conforme mostra a figura. Então, podemos olhar aqui as forças agindo nele. Durante todo o processo, essas forças vão agir. Você tem a força peso sempre, porque ele está na Terra, planeta Terra, tem força peso. Você está Sim. sofrendo ela agora. Tem a força normal, porque ele está sobre uma superfície, né? Todo mundo que está sobre uma superfície não está caindo, né? E por isso acontece devido à força normal, que compensa a força peso. Tem a força de atrito, porque neste caminho aqui tem atrito. Ele estava se movendo para a direita, então a força de atrito age para a esquerda. E tem essa outra força diagonal aqui, parecida com aquela do seu problema. Então, naquele problema, a gente só levou em conta aquela força. Mas isso não significa que não tinha peso e anormal. Só que a Tá. gente ignorou a peso e anormal porque o problema pedia para calcular só o trabalho dessa força aqui.
Não estava pedindo sobre a outra, sobre as outras. Nesse aqui, ele já pede, olha só, o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Né? Ele saiu desse ponto A e chegou aqui nesse ponto B. Houve esse deslocamento aqui. Muito bem. Agora, a questão é o seguinte: como é que a gente vai fazer isso? Se você olhar aqui, ele já deu um monte de informações, cossenos e coisas. Quando a gente pensa na equação do trabalho, a gente sempre tem que levar em conta o que significa trabalho, né? Sim. Trabalho é força que funcionou. Eu não lembro se eu já falei dessa matéria contigo, mas acho que não, porque esse exemplo é muito inicial. Eu sempre falo isso para os meus alunos: trabalho é uma força que funcionou. Por isso que eu acho que está mal traduzido trabalho, né? Se com certeza esse conceito veio dos Estados Unidos, né? Ou da Inglaterra, eu acho que da Inglaterra. Na verdade, e eu até uso a letra W, né? De work. Porque Sim. em inglês, quando a gente fala work, a gente está dizendo não só trabalhar, mas também funcionar, né? Por exemplo, my computer work, my computer doesn't work, né? Ele está funcionando, ele não está funcionando. Se eu aplicar uma força e ela não causar deslocamento, ela não está funcionando, certo? Por exemplo, se eu aplicar uma força numa parede, a parede não vai se mexer. Então a força que eu apliquei não funcionou. Agora, se eu aplicar essa mesma força numa garrafa, garrafa de água, a garrafa vai se mexer. Então na garrafa a força funcionou. Então na garrafa vai ter trabalho. Eu vou calcular e eu vou achar trabalho lá. Agora, se eu fizer esse mesmo cálculo com a parede que não se mexeu, não vai ter trabalho. Justamente porque o trabalho depende do deslocamento, tá vendo? A parede não se deslocou, ela não se mexeu, então o deslocamento foi zero. Logo, essa conta aqui vai dar toda zero, né? Porque zero que multiplica qualquer coisa é zero, certo? Tá. E na garrafa, não, né? Vai haver um movimento e tal. Muito bem. Agora, a ideia é o seguinte: se nós estamos pensando na força F, temos que levar em conta que o deslocamento foi na horizontal, então por isso que a gente vai usar cosseno do ângulo aqui, cosseno de 0,8. Sempre que haver um ângulo entre a força que você está calculando e o deslocamento, você tem que colocar ele na conta, beleza? Tá. O que ele fez aqui, ó, 50, que é o valor da força, o deslocamento foi 5, e o ângulo entre a força e o deslocamento horizontal é θ, e ele já nos disse que o cosseno de θ é 0,80. Então, tá aí. Fez a multiplicação, já era. Agora, olha só o que ele fala aqui. Que o trabalho do Fn e do P são nulos. Ou seja, o trabalho associado ao movimento dessa caixa pelas forças Fn e P são nulos. Eles, ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que essas forças elas não influenciam no deslocamento. Isso sempre vai acontecer com forças que são perpendiculares ao deslocamento. Né? Veja, Fn é perpendicular ao deslocamento, ela faz 90 graus com o deslocamento, certo? Certo. Ela faz 90 graus com o chão, né? Então, tudo que faz 90 graus, tudo que é perpendicular ao movimento, não conta como trabalho. Então, peso também faz 90 graus com o chão aqui. É perpendicular. Então, não influencia. Na física é assim, a gente só tem influência das coisas que estão nesta direção. Daí você pode estar pensando, tá, mas F também não está na direção horizontal. De fato, F é uma força diagonal, mas ela tem componente na direção horizontal. Você pode escrever a F como um somatório de vetores. Isso é decomposição de vetor. O professor deve já ter mostrado isso. Você pode pensar aqui na componente, na sombra desse vetor F aqui. A gente chama até de Fx, se quiser. Ou o próprio F cosseno θ. Claro, esse vetor vermelho, ele pode ser escrito como a soma desse azul, mais essa outra componente aqui, entendeu? Sim. Que é F seno θ.
Só que essa, sendo θ, não importa para nós. Porque o movimento acontece aqui, né? Na horizontal, não na vertical, né? Mas a questão é que eu posso escrever esse vetor vermelho F como a soma desses dois. Soma vetorial desses dois. Ok? No sentido do mundo, né? Uma coisa diagonal é uma coisa para a direita e outra para cima. Muito bem. Então, por isso que não tem nem muito papo aqui. É perpendicular dá zero. Matematicamente isso faz sentido? Faz. Por quê? Se a fórmula é essa, é só a gente pensar que o cosseno entre a força e o deslocamento, no caso de normal e peso, é zero, é 90. Né? O ângulo é 90 e o cosseno de 90 é zero. Você pode jogar na sua calculadora aí. O ângulo que a P e a N fazem com a horizontal é 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Então, por isso que a conta para esses dois aqui vai dar zero, entendeu? Matematicamente falando, é isso. Fisicamente, é porque as perpendiculares não influenciam no movimento. Beleza? Beleza. Então, tudo vai ao encontro do que é certo. Seja matemática, seja fisicamente. Força de atrito agora, meu velho. Força de atrito, então, ó, ele já tá mandando aqui, que é 10 newtons, mas ela aponta no sentido contrário do movimento. O objeto se move para a direita. Força de atrito, nós sabemos que é sempre contrário ao movimento, né? Falamos um pouco sobre força de atrito na aula passada, por sinal. E ela é, então, né? O movimento vai para a direita, a força de atrito para a esquerda, por consequência. Agora, como isso influencia na hora do trabalho? Ela já coloca direto aqui, que vai ser negativo. O trabalho causado por uma força que é contrária ao movimento, que tem sentido contrário ao movimento, é um trabalho negativo. Ok? Ok. Matematicamente isso faz sentido? Faz. Por quê? Porque qual é o ângulo, né, entre o vetor deslocamento aqui, que é esse vetor verde que eu estou desenhando, e o vetor atrito que está para outro lado aqui? É este ângulo aqui, ó. 180 graus, meio círculo. Se você pegar sua calculadora e colocar cosseno de 180, ela vai dar -1. Então, por isso que fica negativo aqui. É por causa desse -1 que entra no lugar do cosseno. Ficou negativo. Beleza? Matematicamente é isso. Fisicamente, Beleza. você pode pensar que é porque o atrito atrapalha. Então, ele é negativo. Entende? Ele vai contra o trabalho que faz a caixa se mover. Então, ela tá roubando energia deste movimento. Então, negativo. Tipo uma dívida que te rouba dinheiro. Beleza? Beleza. Paraí, Parará já era aqui -50. Agora B. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Trabalho da força resultante, olha só, é simplesmente a soma de todos os trabalhos. Beleza? Porque o que é força resultante? Não é a soma de todas as forças? Então, o trabalho da força resultante vai ser a soma de todos os trabalhos diretamente. Então, todos que foram calculados aqui, esses dois, vão ser somados e chega na respostinha. Beleza? Beleza. Easy, né? Vai dizer. Se Sim. entender o conceito, não tem segredo aqui, mano. Então, vou te mandar esse exemplo aqui e chega de eu falar. Agora é cossei. Isso aqui é até mais simples, porque não tem nem a parte do cosseno aqui, tá vendo? Sim. Quero que você tente fazer esse primeiro aqui e terminando, quero uma foto bem feita com bastante desenho e coisas escritas, tá? Tá. Show de bola, vai lá. Se errar não tem problema. Eu preciso ir no banheiro agora, já volto. Beleza.
E aí, cara, conseguiu começar o problema? Eu fiz a primeira parte, daí eu tô fazendo força de atrito agora, professor. Ah, tá, beleza. Lembre-se que a força de atrito é o mesmo esquema, só que negativo, né? Sim, Beleza. Ah, tá, tem um detalhe aqui. Um detalhe conceitual. É importante você saber porque essa matéria já passou, vamos dizer assim. O problema está dizendo que o movimento deste bloco é retilíneo e uniforme, MRU. O que que significa isso? Significa que a aceleração é zero, que a velocidade é constante. tá, Então, se a aceleração é zero, significa que uma força anula a outra. Ou seja, a força para frente anula a força para trás. Elas se anulando fazem o objeto se mover em velocidade constante. O que que eu quero dizer com isso? Que a força de atrito tem que ser igual a esta força F para que se anulem, certo? Vai ter que ser certo. 20 menos 20. Então a força de atrito, no caso, é menos 20. Por isso que lá na fórmula, né, do trabalho do atrito vai ser negativo, beleza? Só para você Então, entender que é é menos só, 20. mas daí é só menos 20 ou tem que colocar na fórmula daí? Cara, o que é menos 20 é a força. O problema tá pedindo o trabalho, certo? É, Então tem sim. que pôr na fórmula para achar o trabalho. Atenção ao que o problema pede, certo? Tudo isso que eu falei é sobre força. Tá? Agora você usa isso que eu falei do valor da força de atrito, que você não tinha, certo? Ele falou só essa força aqui. Agora eu já falei que as duas são iguais. Daí você acha a resposta, que vai ser a mesma da anterior, só que negativo, né? Então não tem nem muita conversa, né? Você já fez a conta pro primeiro, deu quanto ali a primeira força? O trabalho da Deu primeira força. 40 joules. Exato. Então significa que o trabalho da força de atrito vai ser menos 40. Ah, tá. Entendeu por quê? Sim, Porque uma anula a outra, porque uma é igual a outra, certo? certo. E por que que isso ocorre? Porque o movimento é uniforme, não tem aceleração. Então é Beleza. aquela história, somatório das forças é igual a zero. Somatório das forças é igual a zero, significa que as forças que agem no objeto não geram aceleração. Senão seria igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Mas como é uniforme, é zero. Quais são as forças? F menos a força de atrito. Então, por isso que as duas são iguais quando eu passo a força de atrito para o outro lado, certo? Só que como a força de atrito está para a esquerda, ela é negativa. O trabalho é negativo. Tá. Trabalho da força resultante nesse deslocamento. Bem, veja lá o que o cara fez para encontrar o trabalho da força resultante no exemplo que eu te enviei e conclua qual é a resposta, beleza? Beleza. Não seria zero, professor? Exatamente. Porque as duas são iguais, só que negativa, né? Uma positiva, outra negativa. Se anulam, isso mesmo. Beleza. Beleza, agora tem um outro problema que é bem parecido também com aquele do exemplo, porque tem ângulo, ok? Ok. Então o que vai mudar é que vai aparecer cosseno do ângulo aí, ele até informou, né? Beleza. Então, terminando aí, me fale. Tá.
Deu 2.500, professor. 2.500 joules, certo? Certo. Muito bem. Ou seja, ele estava pedindo trabalho realizado pela força T, daí você pegou esse valor aqui, que é 100, em outras palavras, multiplicou por 0,5, que faz virar 50, e depois multiplicou por 50, 50 vezes 50, 2.500 joules, perfeito. Agora, esses exemplos iniciais aí já foram. Só me dá um segundinho para eu pegar no livro aqui onde se trata disso, tá? Tá. Bem, a coisa é o seguinte, cara. Às vezes a força não é constante, né? Em todos esses momentos, todas essas contas que nós fizemos aí, a gente considerava que a força era um valor só e ela não mudava. A força era 50 newtons, a força é 60 newtons. Mas ninguém pede que durante o processo de deslocamento você aumente ou diminua a força. É o que na prática acontece, né? Tenta empurrar Sim. um peso na academia que você vai ver. Você, por exemplo, vai ter que usar mais força ali no começo, depois, quando estiver chegando no movimento mais alto, assim, você já vai diminuindo. Então, é natural que a força que você aplica nas coisas mude. Só que calcular isso é extremamente complexo. Então, a gente tem uma técnica, né? Serve para os casos, pelo menos do ensino médio aqui, que é o seguinte: quando a força for variável, a gente vai ter gráficos. E a área do gráfico relacionada à força, tipo essa, tipo esse outro retângulo, tipo essa coisa esquisita aqui, essa área, ela é igual ao trabalho, ok? Se você estiver falando de um gráfico que é força por deslocamento, a área abaixo do gráfico é igual ao trabalho. Então, é o que está acontecendo aqui, por exemplo. É um carro de massa, 1.000 quilos, move-se sem resistência a partir do repouso. Gráfico da força motora da própria direção do movimento é representado no lado. Ou seja, o que esse gráfico está te dizendo? Que durante os primeiros 200 metros de deslocamento, né, saindo do zero, indo para posição 200 metros, a força foi aumentando, ó. Estava em zero, a força foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Né? Aqui nesse momento, por exemplo, eram uns 500, 600, 700. Quanto mais se aproximava do 200, chegou no 1.000. Daí do 200 até os 600, a força ficou constante no 1.000. Então, Sim. foi a mesma força, não é que ela parou. O cara tá aplicando ali a mesma força de 1.000, força máxima. E depois dos 600, foi diminuindo. Lá pelos 700, a força diminuiu um pouquinho, depois diminuiu mais, e chegando lá perto da posição 1.000, a força já estava em zero. O objeto parou de aplicar força. Quem estava aplicando força, ele parou de aplicar força. Ok? Então não é uma força constante. Não dá para jogar naquela fórmula. Que aquela fórmula lá, do jeito que a gente aprende, ela está associada apenas a forças constantes. Então aqui não é constante. Tá. Então, sendo assim, o jeito é calcular a área. E a área desse objeto, você pode olhar assim e pensar, pô, não lembro mais como é que faz a área de trapézio. Mas não tem problema. Porque se você pensar bem, ó, são dois triângulos e um retângulo. Então, você pode calcular a área desse triângulo aqui, que é aquela forma mais fácil de toda lá, base vezes altura dividido por 2, né? A gente usa o tempo Uhum. todo na matemática. Base vezes altura dividido por 2. E
E é isso, né, velho? Deve você calcula primeiro aqui qual é a base. É 200, qual é a altura? 1000, divide por 2, faz a continha e já era, né? Ele tá fazendo aqui, claro. Daí, tipo de movimento, né? Ele cita aqui, ó. É o que eu tava falando, né? Já falei. Agora B. Aceleração do carro. Bem, aí já virou conta daquele outro assunto, né? Força. O, ele usou o que aqui? Força igual a massa vezes a aceleração. Importa pra nós tá aqui, ó. Trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1000. Olha o que ele faz. Ele calcula a área do trapézio, né? Tem uma fórmula para a área do trapézio. É, a fórmula tá aqui. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se quiser decorar, é isso. Tá. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se não quiser, não tem problema, porque a fórmula da área de um triângulo e de um retângulo você sabe, né? Tenho certeza. Agora, dito isto, você tem uma missão: calcular o trabalho neste problema 313. Não precisa fazer a A, tá? Tá. Quero que você faça só a B. Tá bom? Então vá lá. Uhum. Dá 6, professor? Dá seis, velho. Isso mesmo. Mais 6 bananas, ou 6 estrelinhas, ou 6 joules. É, 6 joules. Pode crer, pode crer. Show de bola, velho. Gostei. Muito bem. Agora eu tô pondo fé. Tô pondo fé, meu irmão. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou continuar aqui e vou falar de algumas coisas mais interessantes que são trabalhos de forças especiais. Por exemplo, a força-peso. A força-peso é uma força que está aí o tempo todo, né? E a gente viu que o trabalho num dos casos lá era zero, porque o deslocamento era perpendicular à força. Mas às vezes não é, né? Por exemplo, numa queda ou numa subida. Então, o trabalho da força-peso, bem, é o mesmo trabalho, é a mesma forma das outras, que é força vezes deslocamento. Mas, aqui, qual é a força? É a força-peso. Então, peso, que é a força, porque lembre-se, cuidado, né? Peso não é massa, peso é força, certo? Certo. Quando você sobe em cima de uma balança que você fala, meu peso é 70 quilos, tá errado, tá? Fisicamente está errado dizer isso, porque 70 quilos não é peso. Quilogramas é massa. Então você deveria falar, a minha massa é 70 quilogramas, entende? Sim. Então cuidado com esse conceito, né? A gente fala 1000 vezes os alunos erram, mas tudo bem. Então, peso vezes, que é a força, né? Vezes o deslocamento, que está sendo dito aqui como h de altura, ok?
E aí, cara, tem uma coisa extremamente importante que você tem que entender para facilitar a sua vida, não é para complicar. Quando a gente está falando de trabalho, né, em especial trabalho da força-peso, o que importa é a altura que o objeto se deslocou, não o deslocamento total dele. Então, por exemplo, nesse caso AB aqui, né, em especial no caso A, que o objeto está caindo H, beleza. Qual que é o trabalho? Já vimos aqui. Trabalho é igual a peso vezes a altura que ele caiu. Show. Nesse caso aqui, da figura 13, você está vendo a bolinha ir para C e depois para B. Quem vai ser, qual será o trabalho da força-peso? Continua sendo a força-peso vezes o deslocamento de altura, que no caso aqui é H1 mais H2. O que eu quero dizer com isso é que todo deslocamento lateral aqui, na horizontal, para ele vir para cá e depois voltar para cá, não importa. Para o trabalho da força-peso, não importa. Para o trabalho da força-peso, irá importar apenas a força e o deslocamento vertical. Horizontal não importa nada, beleza? Então pode Tá, ser que você esteja querendo calcular, por exemplo, qual que é o trabalho de uma pessoa descendo um morro aqui, né? Ou subindo um morro. A parte lateral desse movimento não importa. Quem importa está aqui, ó. A altura, ele subiu ou desceu. Veja, então o que eu quero dizer, o morro pode ser assim, pode ser mais íngreme, não vai importar. Para o trabalho, o que importa é esse vermelho aqui, tá bom? beleza. Não pode ser cair um bait assim, né? O professor perguntou, ó, qual dessas situações ele vai gastar a força, qual dessas três situações aqui, o trabalho da força-peso será maior, menor ou igual? Você vai ter que dizer que em todos será igual, porque em todos o deslocamento vertical, o deslocamento de altura foi o mesmo, né? Ele saiu daqui de cima e chegou aqui embaixo, beleza? Beleza. Tá bom. Entendido isso, quando cair, eu, a minha parte eu fiz, hein? Muito bem. Aqui também tá explicando a mesma coisa. Dependendo do caminho, o que importa é o H. Não depende da trajetória. Aqui, ó, o que eu acabei de falar. Show de bola. Vamos ver o exercício aqui, uma partícula. Determine o trabalho realizado pelo peso da partícula, deslocamento de O para A de A para B. Então, o deslocamento que ele subiu, depois que ele desceu até esse degrauzinho. Olha só o que ele conclui aqui. Algo que a gente já estava falando. O deslocamento de O para A, a partícula sobe. A gravidade está apontando para baixo. Sendo assim, se a força aponta para uma direção, para um sentido, e o deslocamento é para outro sentido, olha só, trabalho negativo. Lembra lá naquela do atrito? O deslocamento era para a direita, atrito para a esquerda. O trabalho ficou negativo. Aqui a força é para baixo, porque a força da gravidade é para baixo, e o deslocamento é para cima, porque ele está subindo. Então também ficou negativo, beleza? Beleza. Belezas. E tá aí, fez a conta, já era. Agora, do deslocamento de A para B, professor, mas ele está se movendo para a direita também, não vou levar em conta isso. Não, só importa para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só pegamos a altura de 1 metro que ele subiu, tá vendo? Para fazer a conta aqui da primeira. Tá. E agora nós vamos pegar essa altura associada do ponto A para o ponto B. Ele estava em 1 metro e chegou na posição 0,3 metros, ou seja, ele teve esse deslocamento para baixo, 0,70, mesma direção da força. Então, por isso positivo. Beleza? Uhum. Show de bola, já era. Então, bem, vou lhe pedir para fazer a 314. Pensa um pouco. Ela está toda associada com essa questão de altura, beleza? Eu Uhum. estava te falando que o que importa é a altura e não o deslocamento em si. Então pense um pouco, quando chegar na resposta 314 fala, se não chegar não tem problema. Tá.
O professor, não consegui. Pensa mais um pouco. Ah, Já falei de novo sobre a altura. O que importa é a altura. Não importa o deslocamento lateral, certo? Qual que foi a altura que ele caiu de A para B? 0,8 metros. Acabou? A altura é 0,8. Qual que é a força que empurrou ele? Ele caiu porque alguém empurrou ou ele caiu por causa da gravidade? Por causa da gravidade. Então a força é a força da gravidade. Então você tem a força, você tem o deslocamento, pronto. Certo? Tá. Tá. 8? 8. É. Bem, a massa é 0,2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é 0,8. Ou 1,6. Ah, 1,6 Joule, né? Exatamente. E aí, entendido agora? Agora sim. Ah, beleza. Então tá bom, velho. Ah, show, show, é isso aí. Agora é isso, né, velho? Não tem mais nada a acrescentar. O Basication tá aí, agora é tu correr atrás, né, do que precisar aí, beleza? Beleza, professor. Show de bola, a gente se fala, meu velho. Até semana que vem. Falou, professor. Valeu. Abraço, valeu.